Você de novo, já expliquei isso aqui algumas vezes. Amém significa Deus é fiel e vai cumprir essa promessa na minha vida. Então, quando eu chego aqui e digo assim, a graça e a paz de Jesus sobre a tua vida, se você quer que essa promessa se cumpra sobre você, você precisa dizer o melhor amém da sua história. Então, faz de conta que eu não te saudei, vou te saudar de novo e você vai dizer o melhor amém da sua vida. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus, amém? Viu que diferença? Você se sentiu até mais poderoso, não sentiu? Você se sentiu até mais forte, não é? A palavra do Senhor diz isso, que nele está o nosso sim e o nosso amém. Queridos, nós iniciamos hoje, estamos introduzindo a nossa semana de oração. E nós vamos falar sobre oração hoje, mais uma vez. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos fazer naquela versão ARC, atualizada, revista e corrigida. Foi na que eu estudei, aí me ajuda se os textos ficarem iguais. O tema da palavra dessa noite é cultivando uma vida de oração. Cultivando uma vida de oração. Sabe, queridos, nós vivemos barreiras tremendas todos os dias para cultivar relacionamentos. Toda a tecnologia que existe, tudo de novo que existe, essa coisa da inteligência artificial, está nos empurrando para o isolamento. Está nos empurrando para vivermos cada dia mais sozinhos. Só que não existe reino de Deus e não existe evangelho de Jesus em isolamento. O evangelho, ele é um ao outro, ou uns aos outros. Não existe reino de Deus sem que eu estenda a mão para que alguém me ajude. Deus vai usar pessoas para nos curar. Talvez você tenha sido ferido por alguém, mas alguém vai ser usado por Deus para ajudar no seu processo de cura. Talvez você tenha sido ofendido por uma pessoa, mas alguém vai te ajudar a ser restaurado desse processo de ofensa. Vai ser um ser humano, vai ser uma pessoa. A Bíblia diz que nós não podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos os nossos irmãos a quem vemos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E com essas atitudes, nós seríamos sarados e nós seríamos curados. Imagina se é difícil a gente estabelecer um relacionamento com qualquer pessoa, um relacionamento de amizade, um relacionamento de coleguismo, um relacionamento de estar perto, está cada vez mais difícil. Você imagina estabelecer um relacionamento com alguém que, embora vivo, poderoso e tremendo, é invisível. Nós não conseguimos, abraçar tatilmente a Deus, a Jesus. Nós não conseguimos abraçar ao Senhor, nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos carnais. Se torna talvez mais um obstáculo a ser vencido para que possamos ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Porque a oração não é apenas aquele momento que você separa para fazer a gratidão do alimento, aquele momento que você separa antes de sair de casa para o trabalho, apenas aquele momento que você separa no seu devocional, mas a gente precisa começar a ter uma vida de oração. Quando o apóstolo Paulo fala assim, orai sem cessar, ele está dizendo, não é que a gente deve fechar os olhos e sair andando pela rua, dizendo Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, meu Deus, mas ele está dizendo que a sua vida, independente do que você esteja fazendo, precisa ser uma vida de oração. Oração é relacionamento, oração é conversar com Deus. E sabe, irmãos, eu não sei se você conhece alguém assim, mas você já conversou com uma pessoa que só ele fala? Você chega assim, e aí, querido, tudo bem? Joia, como é que você está? E aí ele começa a falar. Aí você faz assim, mas... E ele te atropela e fala. E você, mas... ele vai falando. É chato, não é?
Chega a hora que você fala assim, desisto, vou esperar ele cansar. Falar com Deus precisa ser um diálogo. Esses dias eu estava falando isso aqui com os novos crentes, na nossa turma de batismo, e eu falei com eles, sabe, às vezes nós vamos parar num lugar, nos separar, como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que estiver em secreto vai te recompensar. E às vezes nós não temos palavras, e nós não vamos falar nada. Às vezes nós vamos só chorar. E a mesma Bíblia diz que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos elas. Ele conhece onde dói, Ele conhece aonde está difícil, Ele conhece aonde temos sofrido, aonde está doendo. Mas o que Ele quer não é apenas atender a nossa necessidade. O que Ele quer é ter um relacionamento de pai e filho conosco. Ele quer ouvir a nossa voz, mas Ele quer que a gente ouça a dEle. Talvez isso tenha sido uma das coisas mais difíceis nesse tempo. Cultivar uma vida de oração. E Jeremias, tomado pelo Senhor, vai dizer uma palavra da parte de Deus no verso 33, no capítulo 33, no verso 3, ele vai dizer assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Jeremias está dizendo? O que o Senhor está dizendo a Jeremias? Ele está dizendo para Jeremias assim: deixa eu te ensinar um processo, deixa eu te ensinar uma fórmula, deixa eu te ensinar um método. Nesse método, a primeira coisa que precisa acontecer é clamor. O que é clamor, querido? Clamor é grito. Pastor Emerson falou aqui, o homem era cego, mas ele não era mudo. Ele ouviu a multidão, um rebuliço. Ele ouviu as pessoas dizendo: é Jesus de Nazaré, é Jesus que está chegando, é Jesus que está passando na cidade. E ele começou a gritar, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que acontece? O texto bíblico diz que Jesus parando. Eu gosto muito dessa palavra nesse texto, porque o que esse texto está dizendo é que o meu clamor para Jesus, o meu clamor para Jesus, o meu clamor faz Jesus me procurar, o meu clamor faz Jesus voltar no caminho. E ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Ora, gente, todo mundo conhecia aquele cego, todo mundo via que ele era cego. No costume judaico, a pessoa que mendigava tinha uma capa de mendigo, uma capa de pedinte, uma roupa de pedinte. Ele era conhecido da comunidade. As pessoas disseram: Senhor, tem um ceguinho ali que está gritando. E Jesus chega e pergunta: o que você quer que eu te faça? Sabe o que Jesus queria? Jesus queria um diálogo com ele. Jesus já sabia que ele precisava ser curado da cegueira, mas Jesus queria um relacionamento. Queria ouvir ele dizer, queria ouvir a voz dele, queria ouvir ele dizendo: Senhor, eu não enxergo, eu preciso ver, e eu sei que o Senhor pode me curar. Jesus então libera essa palavra. Pela fé, então, seja curado. Pela fé, seja restaurado. Pela fé, você vai enxergar. Resposta de um clamor. Sabe, querido, nós não clamamos mais. Nós não clamamos mais. A Bíblia diz que Ana vai até o templo e ela começa a clamar, a ponto do sacerdote dizer assim: mulher, o que aconteceu? Uma hora dessa da manhã você está bêbada. O sacerdote olhou para ela, na oração dela, ela parecia alguém embriagado, parecia alguém bêbado. Ela estava clamando, ela estava se entregando. Então ela fala: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher entristecida porque não posso gerar. Eu estou aqui me apresentando diante do Senhor e entregando a minha oração com todas as minhas forças, com todos os meus recursos, com tudo que eu tenho. É por isso que parece que eu estou bêbada. Então o sacerdote libera uma palavra dizendo: vai, porque por esses dias, no próximo ano, você vai voltar aqui com o menino. Deus vai te dar uma criança, Samuel. E ela gera aquele filho.
uma resposta ao clamor. Clama a mim, diz o Senhor. Ele diz assim, se houver clamor, o texto está dizendo, vai haver resposta. Senhor, porque eu não tenho uma resposta? Porque você não está clamando. Porque o texto diz, clama, que se você clama, eu tenho para você uma resposta. E ele diz, não só uma resposta, mas eu anunciarei para você algo grande e firme que você ainda não conhece. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Ainda há novidades guardadas em Deus para nós. Mas se eu não clamar, eu não vou vê-las. Se eu não clamar, eu não vou alcançá-las. Se eu não clamar, eu não vou acessá-las. Clama, e Ele vai responder, e Ele vai anunciar. Irmãos, eu quando li esse texto, eu falei, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso. Talvez reaprender a clamar, sabe por quê? Porque eu preciso de uma coisa grande e firme. Eu preciso de uma coisa nova, grande e firme, que se estabeleça sobre a minha vida, sabe? Aquele porto seguro, aquela âncora, aquele lugar onde você pode se segurar, onde você pode aportar, onde você sabe que estará seguro. Mas eu tenho que clamar. Estamos com nossos lábios cerrados. Deus não é surdo, todo mundo sabe disso. Deus conhece meus pensamentos, todo mundo sabe disso. Mas é o mesmo Deus que está dizendo isso aí. Clama a mim. Clama a mim. Porque o teu clamor vai chegar. E eu vou te responder. E eu vou começar a me revelar para você de uma forma tão tremenda, de uma forma tão grande, que você nunca viu. Não espere o dia mau, não espere o dia difícil, não espere o dia da adversidade, mas se torne um clamor vivo nesses dias. Uma vida de oração é uma vida de mão dupla. Eu falo, Deus responde, Deus fala, eu respondo. Outra dificuldade que nós vemos em relação à vida de oração é que a gente quer orar e pedir que Deus faça o que eu quero. Uma vida de oração virou um balcão de necessidades. Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha esposa. E aí a gente espera o amém de Deus. Agora, sabe o que é o mais difícil nesse processo? Preste atenção no que eu vou dizer para você. É você acessar o coração de Deus e perguntar para Deus assim, Senhor, no teu coração, tu tem um plano para curar a minha esposa? Porque se tu tiver um plano para curar a minha esposa, eu quero estar dentro dele. Mas se no teu plano não tem cura para minha esposa, eu também quero estar dentro dele. Eu compartilhei isso essa semana visitando um casal, marido muito doente, a esposa passando com ele pela adversidade da enfermidade. E eu lembrei de um apóstolo, amigo meu. A esposa passou por um câncer de mama e ela fez todo aquele processo, passou por todo aquele processo e já estava num processo chamado remissão, ou seja, o câncer tinha ido embora, tinha sumido e só precisava ser monitorado. Em um dos exames de rotina, encontraram inúmeros nódulos na tireoide dessa mesma irmã, dessa mesma pastora. E aí nós perguntamos para eles, e aí, e agora, como é que vai ser? O que vocês vão fazer? E ele me deu uma resposta que eu guardei no meu coração. Ele disse assim, nós vamos continuar no mesmo lugar, em Deus. Porque se uma falta de dinheiro me tira desse lugar, se uma doença me tira desse lugar, se uma desilusão emocional me tira desse lugar, se uma enfermidade me tira, se uma frustração me tira, não é um lugar seguro, grande e forte. Não é um lugar seguro o suficiente para que eu possa manter as minhas mãos agarradas nele. Mas o que a Bíblia diz é que se eu clamar, Ele vai me mostrar em resposta algo poderoso, algo grande, firme, sobrenatural, em que eu possa me agarrar.
E tudo que alguém precisa, quando está se afogando, quando está em apuros, quando está em perigo, é algo para se segurar. E Deus está dizendo que é algo firme para segurar. Clama a mim. Projete para mim Salmo 145, verso 18. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Olha que palavra, irmãos, do salmista. Perto está o Senhor. E ele põe uma vírgula ali. Perto está o Senhor de quem? Perto está o Senhor de todos que o invocam. Há uma condicional. Ele está perto de quem invoca. Ele está perto de todos os que o invocam em verdade. Irmãos, eu gosto de fazer uma leitura inversa dos textos para aumentar a minha compreensão. Quando eu olho para esse texto, eu penso que se ele está perto de quem invoca, quem não invoca não tem ele por perto. Se ele está perto de quem invoca com verdade, tem gente invocando de mentira. O meu clamor, a minha invocação, a minha oração precisa estar carregada de verdade. Não dá mais para orar aquela oração decorada, não dá mais para orar aquela oração rebuscada. Vão haver momentos, queridos, em que as palavras terão que ser aquelas mesmas, sabe, rasgando a alma e o coração diante do Senhor, porque quando isso acontecer, a palavra diz que há um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Mas há um coração empedrecido, Ele não consegue acessar. O povo de Deus estava assim. E a palavra de Deus diz que o Senhor viria e arrancaria um coração de pedra, que já não chora mais na presença do Senhor. Um coração de pedra que já não percebe a presença dEle num ambiente como esse que estamos nessa noite. Um coração de pedra que já não consegue olhar para Deus e ver a sua dádiva, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, o seu poder, o seu perdão. Um coração de pedra que não chora, que não busca, que não treme, que não geme, que não se arrepia, que não demonstra nada diante do Senhor. Ele diz: eu vou arrancar esse coração de pedra e vou colocar no lugar um coração de carne. Ele está dizendo: eu vou devolver a sensibilidade espiritual para você. Para quê? Para que você me sinta, para que você me perceba, para que no teu momento de oração, quando eu falar, você vai me ouvir e vai me responder, porque eu não quero ouvir apenas uma oração sua, mas eu quero ter com você um diálogo, um relacionamento. Eu quero me envolver contigo e quero que você se envolva comigo. Irmãos, uma semana de oração como a que vivemos no início desse mês. Viemos para cá, nessa feita fizemos pela manhã, fizemos à noite, alguns fizeram jejum. Foi maravilhoso, mas isso é treinamento para que no meu cotidiano diário eu tenha uma vida de oração e de invocação ao Senhor. Por quê? Porque não importa o que aconteça, Ele vai estar por perto enquanto eu clamo. E aí eu consigo lidar com as demandas da vida, eu consigo lidar com os problemas e as adversidades que surgirão, eu consigo aplacar cada problema, cada situação, cada coisa que vem sobre mim. Intimidade no clamor. Intimidade no clamor. Coloque para mim Romanos 12, 12. Romanos 12, 12, há uma chave nesse versículo poderosa. Uma vida de oração, ela é cultivada com 3 elementos, segundo esse texto: alegria, paciência e perseverança. Repita comigo: alegria, paciência e perseverança. Olha o que diz o texto, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma, a igreja perseguida, a igreja que era devorada por leões, que ateavam fogo nos crentes, que se escondia nas catatumbas, nas florestas e nos bosques para adorar o Senhor. Paulo chega para essa igreja e diz assim: alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não dá para se alegrar com o saldo bancário, se alegra na esperança. Não dá para se alegrar com o diagnóstico do médico, se alegra com a esperança. Qual é a tua esperança e qual é a minha esperança, querido? Eu tenho esperança que um dia nós vamos morar no céu, aonde não tem doença, aonde não tem boleto para pagar, aonde não tem dificuldade, aonde não tem aperto financeiro, aonde não tem gripe, aonde não tem dor, aonde não tem angústia, aonde não tem depressão, ansiedade, aonde não tem comprimido, remédio, aonde não vai haver problemas. Se eu não tenho aonde me alegrar, eu preciso me alegrar nessa esperança. Por isso, todos os dias, você precisa dizer para o Senhor: Senhor, renova em mim a esperança da glória, renova em mim a esperança da glória, eu vou morar no céu. Vivemos cabisbaixos, vivemos moribundos, por causa de um problema ou de outro. Sabe, querido, as coisas aqui vão ficar para a traça comer, para a ferrugem corroer, mas nós não, nós vamos morar no céu. E a minha alegria precisa ser constante por causa disto. Porque quando eu estou abastecido de alegria, eu consigo lidar com as circunstâncias. Outra coisa, nós precisamos ser pacientes na tribulação. Calma. Vai dar tudo certo. Vire para alguém perto de você e suavemente bata no ombro dele e diga: calma. Vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Aleluia. Calma. Vai dar tudo certo. Tem alguém que entrou aqui essa noite precisando ouvir essa palavra. Calma. Vai dar tudo certo. Jesus está no barco. Ele está no controle. Ele está cuidando de você. Seja paciente nessa tribulação. Calma. Vai dar tudo certo. E persevere na oração. Orai sem cessar. Ora sem parar. Continua orando. Está doendo, orando. Está gemendo, orando. Angustiado, orando. A oração é poderosa, irmãos. Nós chegamos lá no CTI. O Arquíris está lá dentro do CTI. Cheio de tubo. Um tubo na garganta, um tubo no nariz. Agitado, quando nós chegamos lá ele estava agitado, todo suado. As enfermeiras pediram licença para a gente sair de perto e vieram, limparam ele, ajeitaram, tiraram aquele suor. E ele já estava olhando, respondendo com o olhar. E aí, em um determinado momento, depois que elas ajeitaram, a pastora falou um pouquinho com ele, eu cheguei bem pertinho do ouvido dele e comecei a orar. E eu comecei a dizer: Senhor Jesus, vem com teu bálsamo aqui agora. 18 leitos de CTI, meus irmãos, uma sala terrível. Um espírito de morte pairando ali. Para vocês terem uma ideia, esse espírito de morte veio perseguindo a gente na BR. A gente precisou parar no meio do caminho para repreender ele. E a gente começou a orar, aquele monte de aparelhinho, pi, 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 pi. E eu fui no ouvido dele e comecei a liberar uma palavra do Senhor. Ele se acalmou, parou de puxar, está amarrado para não tirar os aparelhos. Acalmou, uma lágrima escorreu no olho dele assim. Falei para ele: Arquíris, entrega a sua vida para Jesus. Eu creio que Jesus pode tirar você desse leito. Eu creio que Jesus pode levar você para casa. Mas sabe o que eu creio mais ainda? Que Jesus quer levar você para o céu. Aí o aparelhinho começou a bater mais devagar, ele acalmou, a lágrima caiu no olho. Eu falei: fica com Deus, meu irmão.
a gente está te esperando lá em Batiba, ou a gente se encontra na eternidade. Se alegre na esperança, tenha paciência na tribulação, calma, mas persevere na oração. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Atos 16, 25, tem uma história linda, eu pensei só esse versículo. Atos 16, 25, já estamos terminando. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Lembra dessa história? Eles haviam sido açoitados, estavam todos machucados, foram envergonhados, arrancaram suas roupas em praça pública, prenderam eles no cárcere interior, numa masmorra, pés e mãos amarrados, todos feridos, sentindo dores horríveis. Mas naquele momento eles poderiam murmurar, eles poderiam reclamar, eles poderiam questionar a Deus, mas eles viraram um para o outro e disseram assim: vamos fazer uma coisa? Vamos cantar? Vamos cantar? E eles começaram a cantar. Sabe, se fosse nos dias de hoje, eu posso apostar a canção que eles estavam cantando. E deviam estar cantando assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Você canta comigo? Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. A paciência aí. O que Deus irá fazer quando Ele estende as suas mãos? É a hora de vencer. E aí faz o quê? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Os anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aí a cadeia, o cárcere começou a tremer. As cadeias caíram de todos. Eles podiam ter dado no pé, mas eles sabiam que se eles fugissem, o carcereiro e a família iam ser mortos. Então eles ficaram todos ali: acende a luz, vocês fugiram? Não, não fugimos, estamos todos aqui, porque a gente quer falar do amor de Deus para você, e por causa da alma do carcereiro e da família dele, eles não foram embora. Ele disse assim: se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa, tanto da morte física, porque você é responsável por esses presos, como da morte espiritual, porque Jesus pode mudar a tua história. O poder da oração apesar da tribulação. Existe um canto, ainda que de angústia, guardado aqui dentro. Ele precisa ser liberado na hora do aperto. Ele precisa ser liberado na hora da dificuldade. Você precisa adorar apesar das circunstâncias. A adoração é um estilo de vida. A oração é um estilo de vida que te faz conseguir se movimentar num lugar onde Deus tem reservado para você coisas sobrenaturais e tremendas que você ainda não conhece.
1 João 5,14, e aqui já nós estamos caminhando para o fim. E esta é a confiança que temos nele em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Preste atenção nesse texto, não é segundo a minha vontade. O que João está dizendo aqui essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, qual o desafio da minha vida de oração? Conhecer a vontade de Deus. Porque se eu conhecer a vontade dele, quando eu orar, eu não vou pedir nada a meu bel prazer, eu não vou pedir nada para a minha bela vontade, eu não vou pedir nada para o meu usufruto, eu vou pedir algo que está alinhado com a vontade de Deus. E quando eu oro alinhado com a vontade de Deus, Paulo diz que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele diz que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. E o que ele planeja, o que ele pensa a nosso respeito, vai muito além, infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. O projeto de Deus é muito maior do que aquele que nós almejamos, do que aquele que nós planejamos. Entrar no projeto de Deus é muito mais seguro do que pedir a Deus para entrar no nosso. E para a gente terminar, Tiago 1,6 vai dizer a ferramenta. Existe uma ferramenta de acesso, uma chave, como se você não conseguisse abrir um cadeado, uma porta, uma tranca, sem a chave ideal, a chave perfeita. Ela precisa ter o segredo exato, porque senão você não consegue. Você não consegue abrir a porta aqui da igreja com a chave da sua casa ou vice-versa. Você precisa ter o segredo perfeito, a chave precisa ter os dentinhos perfeitos, para poder virar e abrir. E a chave da oração, a chave que nos faz acessar o coração de Deus é essa aí. Peça, porém, com quê? Com fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos ainda. Fé é enxergar o invisível. Fé é olhar e ver, apesar de ainda não estar lá. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quem nunca se sentiu assim? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Você está como... Quem já tomou caixote na praia aqui? Já tomou caixote na praia? Você vai na praia, você acha que dá conta de entrar ali naquele negócio, você dá uns primeiros passos, daqui a pouco a onda te pega pelo meio. Se chegar pelo meio e perder a força das pernas, já era, meu irmão. Você não sabe mais se está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. A onda te leva para um lado, te leva para o outro. Enche a cueca de areia, vai vazar lá do outro lado. Por quê? Porque não está orando com fé. Você está entendendo que eu não estou falando de praia nem de caixote? Chega de viver uma vida sendo lançado de um lado para o outro. Chega de viver uma vida dando cambalhota nas ondas do mar. Chega de viver uma vida de turbulências porque a gente não entendeu e não alinhou o nosso coração ao coração de Deus. Deus quer nos levar para um lugar onde a fé é a ferramenta ideal e perfeita para acessarmos o coração de Deus e experimentar a plenitude da sua boa, perfeita e agradável vontade. Fique de pé no seu lugar. Eu queria orar hoje junto com você. Uma vida de